Fala galera, bem, agora nós vamos continuar, né, a nossa série aí da formatação. Nós vamos iniciar agora a formatação do Windows XP, né? Na ordem lógica, sempre quando a gente for formatar e querer fazer dual boot, a gente sempre começa pelo sistema antigo e vai para o sistema mais novo. Então o Windows XP, a gente está fazendo a formatação dual boot XP e o Windows 7 na mesma máquina, utilizando a máquina virtual, né? Então a gente vai estar fazendo dessa forma, instalando sempre primeiro o XP. Se algum dia você fizer diferente disso, você vai ter um problema sério, tá? Tem que fazer primeiro o XP mesmo, depois o Windows 7 ou o Windows 8. E já no caso do Linux, quando você for querer instalar, fazer dual boot com Linux, né, você tem que instalar primeiro o sistema Windows e depois o Linux, porque o Linux ele tem suporte a dual boot. Então você pode colocar o Windows 7 ou o Windows XP junto com o Linux, tá? Sem problema nenhum. Então vamos ao que interessa. Já criamos a máquina virtual nas outras aulas. Nós vamos iniciar essa máquina virtual agora. Vou clicar aqui no botão iniciar ou dois cliques aqui, né, que a gente vai iniciar a máquina virtual. Vai aparecer essa mensagem aqui. Vocês podem dar uma pausa no vídeo e dar uma lida, tá? Vou mostrar aqui para não mostrar novamente, né? Isso aqui é uma captura de teclado e tal. Então dei OK. Agora a nossa máquina virtual aqui, ela pergunta aonde está, né? Para a gente selecionar o disco rígido de boot, ele botou aqui. Mas é o disco óptico, né? É o CD. Então você vai marcar aqui, por exemplo, se você deixar marcado aqui, ao você colocar o seu CDzinho lá de instalação no Drive, você simplesmente dá OK aqui, vai nesse iniciar que ele já começa, né, a instalaçãozinha lá. No meu caso, né, eu estou sem o CD, né, então eu vou fazer um pouquinho diferente, né, vou pegar o CD por aqui. Então, beleza, e vou clicar agora no iniciar e vou começar a instalação. Ok, vou mostrar novamente. Bem, aí a instalação propriamente dita começou. Vale observar o seguinte, pessoal, né? Claro, o que nós estamos vendo aqui nessa tela em azul é a nossa instalação, né? Vale para vocês observar o seguinte: nós vamos cortar algumas partes, tá? Algumas partes do vídeo. A gente só vai entrar mesmo nas partes que é importante, que vocês têm que entender muito bem e tal. O restante a gente vai cortar. Mas, em suma, quando você vai fazer uma formatação, né, você vai instalar o Windows XP ou independente, você sempre tem que ir no setup, né, colocar o boot para o CD, no caso se for CD ou pendrive, né? E depois disso você vai ligar o computador, vai pedir para reiniciar o computador vai reiniciar e vai aparecer a mensagem para você apertar qualquer tecla para iniciar o CD e tal. Então você vai apertar uma tecla e ele vai entrar automaticamente naquela tela que a gente acabou de ver lá. Bem, agora nós entramos aqui, né, nesse momento aqui, muito importante, tá? Aonde você vai selecionar a partição. Pessoal, essa aula não é relacionada à partição, tá? Então eu vou criar uma outra videoaula só para explicar essa questão da partição, de partições e tal, só para poder dar uma explicada geral. Mas em si, né, o que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte: a gente vai, né, nós podemos olhar aqui que nós temos aqui algumas opções: Enter para instalar, C para criar uma partição, F3 para sair. Ok. Eu não vou apertar Enter, por quê? Porque aqui eu botei aqui, né, esses 20 GB aqui do HD, eu vou dividir, por quê? Porque vai ser uma parte para o XP, uma parte para o Windows 7. Então eu preciso dividir. E para dividir a gente tem que criar uma partição. Partição é uma parte, né, uma parte do HD. Você está dividindo o seu HD. Então eu vou apertar C para criar uma partição.
Ao apertar o C, nós vemos para este local aqui, onde a gente tem aqui como o mínimo da partição é 8 MB e o máximo é o máximo que ela tem. Bem, prestem atenção, quando vocês forem instalar Dual Boot na casa de alguém, tem que sempre observar o seguinte, né? A gente, ao instalar Dual Boot, a gente sempre tem que fazer a divisão da seguinte forma. A gente sempre, né, vai fazer a divisão marcando aqui, né, esses 20.000 megabytes aqui. A gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar para o Windows XP, né? Eu vou marcar aqui, vou colocar 6, né? 6 o que? 6.000, né? Seria 6 GB. Então, vou marcar aqui 6 GB, né, pro XP, e o restante eu vou deixar para o Windows 7. Aí você pega e me pergunta, tá, mas quando eu estiver trabalhando com HD de 500 GB, por exemplo, né? Quando eu estiver trabalhando com HD de 500 GB, como é que eu vou fazer? Então, um HD de 500 GB você pode dividir igualmente, né? 250 GB para o Windows 7 e XP. Só que isso não é aconselhável. Por quê? As pessoas hoje em dia não estão utilizando mais o XP como antigamente. Então, é preferível você deixar o Windows 7 com a maioria do espaço. Então, tecnicamente falando, você dividiria tipo 150 GB para o XP e o restante para o Windows 7, tá? Então ficaria mais ou menos assim a divisão. Pode observar que por aqui eu coloquei apenas, né, esse pequeno espaço aqui de 6.000 megabytes, né, ou 6 GB, e 14 ficou para o Windows 7. Então aqui está mostrando aqui espaço não particionado. Por quê? Eu criei uma partição, né, eu fiz uma divisão, e o restante do disco não está dividido, ele está como se estivesse desconfigurado, né? Eu posso configurá-lo por aqui, né? Posso, né, movimentando as setinhas, né, do meu teclado, eu posso vir aqui e adicionar a outra partição. Não vou fazer isso agora, vou deixar para fazer isso dentro da própria instalação do Windows 7. Então aqui eu vou apertar Enter para instalar. Nesse momento aqui eu tenho aqui algumas opções, por exemplo, instalar, né, formatar o HD, né, fazer uma formatação, né. Quando você formata um HD, você está deixando o HD num formato, né. Formatar, na verdade, não necessariamente apagar o HD, mas sim você deixar o HD em um formato de arquivos, né. Então, o formato de arquivos do Windows XP é o NTFS. Você tem duas versões, a lenta e a rápida, né? Então, se você deixar na rápida, ele vai formatar rapidinho. Na outra, lenta, muito lenta. Eu vou escolher a rápida aqui, geralmente todo mundo escolhe a rápida. Aperto o Enter e ele automaticamente começa a fazer a formatação e em seguida copiar os arquivos. E agora aqui ele está, né, fazendo a cópia dos arquivos da instalação. Então, pode observar que ele está fazendo esse processo, né? Então eu vou dar uma pausa no vídeo e logo em seguida a gente volta com o restante, ok? Ok, já terminou de fazer, buscar os arquivos. Aí o computador ele reinicia, né? Isso, um computador real faria a mesma coisa. Depois apareceria ali o momento em que você pode apertar qualquer tecla para iniciar pelo CD. Naquele momento a gente não aperta nada, a gente só espera e ele automaticamente continua a instalação sozinho, tá? Então, quando o computador terminar de copiar os arquivos e reiniciar, você não faz nada, simplesmente fica assistindo. E agora ele começou a instalação. Então, nesse momento, né, eu também vou continuar pulando. Sempre quando chegar em algum momento que vocês precisam ver, a gente sempre vai dar, eu vou estar mostrando para vocês, ok? Ok, então agora a gente voltou aqui. Depois de
dele instalar algumas coisas, né, veio para essa telinha aqui, aonde ele pede para a gente poder configurar, né, algumas coisas relacionadas a idioma e a região. Por padrão, né, o nosso teclado e o nosso idioma já está em português, né, e o nosso teclado está Brasil ABNT. A gente não precisa nem mexer nisso aqui não, tá? Então a gente só avança mesmo e depois a gente vai dar um nome, né? Digite seu nome completo e o nome da organização. Então aqui a gente vai dar um nome para o computador. Por exemplo, dei esse nome aqui, computador, vou avançar. E agora ele realmente pergunta o nome do computador. Então o nome do computador vai ser... Aqui, pessoal, não dá para você dar espaço, tá? Você não pode dar espaço aqui, esse ponto ali. Então a gente vai deixar sem espaço. E vamos agora, um outro detalhe também é isso aqui: digite uma senha de administrador. Caso você precise, você queira, você pode colocar uma senha de administrador ou você pode deixar sem senha. Isso daqui serve muito para quando você vai fazer algumas configurações no computador. Por exemplo, você vai entrar em modo de segurança, né, e você precisa restaurar o sistema e tal, então você pode entrar como administrador. Se você botar senha aqui e esquecer, aí o problema está feito, né? Você está ferrado. Mas naturalmente, geralmente a gente deixa isso aqui vazio, tá? Tirando empresas, né? Empresas às vezes precisa botar senha. Aqui nós temos o horário, né? E o fuso Brasília, no caso. A gente só avança e ele continua a instalação, agora instalando, né, componentes de rede. Bem, pessoal, então essa é a primeira parte da instalação do XP. A gente vai fazer agora o próximo vídeo, né, na parte 2 da instalação do XP, ok? Então, até a próxima.